gente, como mãe, só quer dar mais, mais, mais e mais. A gente dá 100% não tá bom, a gente dá 120 não tá bom, a gente dá 130 não tá bom. A gente só quer dar mais, 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 mais. E quanto mais a gente dá, mais a gente se sente culpada, mais a gente tenta ver o que que falta, o que que faltou, o que mais eu tenho que fazer. Pronto, agora no melhor lugar, uma melhor luz pra gente conseguir papear. Então, eu coloquei um trechinho aí pra vocês, né, de do que a gente faz como mãe, né? E eu acho que é isso mesmo, a gente quer dar o tempo todo, né? A gente só quer dar e ser incondicional, só a gente nutre, só a gente consegue suprir todas as necessidades, todos os desejos, todos os sonhos dos nossos filhos e não é bem assim. Essa é a realidade, não é bem assim, né? A gente tende mesmo a fazer mais daquilo que a gente pode. E pior, mesmo fazendo mais daquilo que a gente pode, né? Porque acho que é isso, a gente fica testando nossos limites, a gente percebe que não é o suficiente. Né? Quando acaba uma função, quando acaba um trabalho, uma obrigação, a gente sempre fica naquela de, meu, isso eu poderia ter feito diferente. Nossa, aquele filho, mesmo eu insistindo, mesmo eu falando, mesmo eu dizendo, mesmo eu ali dentro de mim, sabendo que era muito importante para ele receber aquela energia, aquele axé, não foi o suficiente. Então, portanto, eu não sou uma mãe suficiente, portanto, eu não mereço o cargo que foi me dado, não mereço o posto que o orixá me deu, não mereço estar aqui, não consigo estar aqui. E aí a gente começa uma loucura na nossa cabeça e a tal ponto de desistir. Me diz aí, vocês, mães e pais, a gente só quer desistir, né? A gente tem uma hora que a gente não quer mais nada. A gente acha que a gente nunca vai ser o suficiente, de verdade. Essa é a realidade. A gente acha que a gente nunca vai ser o suficiente. A gente muda as estratégias, a gente muda o jeito, muda a data, muda o horário, conversa com, conversa sem, conversa com, conversa sem, né? Ficou bem sem sentido, mas assim, a gente conversa com os filhos, conversa com o sagrado e, e mesmo o sagrado ali, em certos momentos, te dando uma orientação, mas é muito solitário isso, né? No final, é você que vai ditar as regras. No final, é você que vai olhar para os seus filhos, para suas plantações, né? Para aqueles integrantes daquele terreiro e dizer o que vai funcionar. E, e a gente só se culpa no final das contas, assim, a gente só se culpa. A sensação que eu tenho um pouco assim é a gente como filhos, a gente passa por isso, sabe? Quando a mãe fala, olha, leva leva agasalho que vai fazer frio. A mãe fala, ó, leva o guarda-chuva, vai chover. E a gente não faz. E aí o filho sai, chove, faz frio, tudo acontece aquilo que tem para acontecer de errado. E ele volta para casa resfriado no mesmo dia, porque é assim, né? Resfriado, eu tô só fazendo uma analogia para a gente conseguir se entender um pouco mais fora do sagrado, né? E, e aí o filho fica doente, aí a gente pede remédio, aí a gente faz as coisas, aí no meu caso a gente vai consultar o oráculo, toma um banho, faz uma oração, né? Pede para os orixás para que não corra nenhum perigo, né? Pede para os nossos ancestrais e não é o suficiente, né? O filho ali, de repente, dá de um resfriado, só um espirro, ele tá tossindo de cama, com febre. E você, de novo, fala o que eu fiz de errado, por que, que eu não insisti mais, por que, que eu não briguei mais, por que, que eu não fiz mais, mais. Por quê? Por quê?
E aí eu, eu, eu fico pensando assim em várias coisas assim que a gente do que a gente pode assim, né, fazer, mas aí no final das contas eu acho que a gente não tem como evitar o inevitável. Não tem como a gente evitar o inevitável. A gente, como mãe de santo, a gente sempre quer fazer o azar virar sorte. A gente sempre quer fazer como Exu, de fazer o erro virar acerto. Sempre. Então, se o filho tem um mínimo de risco de sofrer um acidente, a gente faz alguma coisa, a gente ajoelha, a gente reza, a gente pede, a gente briga, a gente faz. Então, há pouco, né, a gente falou disso de não tem como a gente evitar o inevitável e não tem mesmo, porque tudo é uma questão de escolha, né? Tudo é uma questão daquele filho também estar preparado e estar maduro, ter passado por aquela experiência para poder enfrentar, para ver se ele passou. E aí não tem jeito, a gente tem que repetir certas experiências, né? Eu falo, olha que engraçado, isso já me veio na cabeça de quando a mãe falava, fazia frio. Então, só milhões de vezes a gente desobedecendo, só milhões de vezes a gente falando que vai chover, mãe, tá maluca, não vai, que vai fazer frio. E a gente entender que era real, que isso realmente acontecia. A gente até falava, é praga de mãe, não quer que eu saia, não quer que eu faça nada. E é mais ou menos isso também, né? O que o filho dentro do terreiro, dentro do sagrado pensa, né? Ele acho que ele acredita que tem uma vida, mãe de santo. Tem uma vida, né? Não é só sobre terreiro. Eu tenho milhões de coisas para fazer e a senhora só quer eu dentro do terreiro e nem sempre eu vou estar bem e milhares de outras respostas, né? E reações que eles dão quando a gente se frustra, né? Se culpa e aí a gente entende que a gente se frustrou, então a gente devolve aquilo e às vezes nem sempre de uma maneira tão madura. E é isso que eu queria falar um pouco, sabe? E é um dos vídeos que eu quero falar mais, mas dessa mãe sagrada, né? Dessa mãe santificada, dessa mãe duas vezes santa, né? Que é a mãe de santo. Então você não tem lugar para errar. Você não tem lugar para se frustrar, você sempre tem que compreender, você sempre tem que estar ali de braços abertos, mas jamais de olhos atentos. Já diria minha avó, sempre venha a nós, mas ao vosso reino jamais. E não é sobre isso, assim, acho que é um dos motivos que eu quis muito fazer o vídeo, assim, porque é nisso, assim, a gente fica frustrada e se sente culpada no meu lugar de mãe de santo, então a gente cultua o sagrado, então você deveria ter um mínimo de maturidade e pronta para isso, mas assim, cada filho é um filho, cada pessoa é uma pessoa, você também é você em transformação o tempo todo, né? Então aquela mãe dizendo que você era um minuto atrás, você não é mais, porque você se transformou com algo ali que aconteceu. Então exigir também o filho que eu chamo do alecrim dourado, que você sempre seja compreensivo, isso não vai acontecer, porque existe um direcionamento. A gente costuma falar cobrança, né? Mas existe um direcionamento do sagrado sobre tal obrigação, né? O sagrado vai te dizer, olha, você precisa fazer essa obrigação porque a casa, inclusive você que aos meus olhos é filha, vocês precisam desse axé, vocês precisam dessa ferramenta para trabalhar. Então, existe o outro lado. E acho que é mais um dos motivos que eu quis fazer isso, de estreitar esse vínculo também, para o filho dele entender que existe toda uma coisa por trás, que não é a mãe que quer ele 24 horas no terreiro, vivendo para o terreiro, deixando sua vida pessoal, é porque o oráculo ali, por assim dizer, nossos ancestrais, nossos guias, estão tentando nos preparar para o que vem adiante, né? E esse futuro ele pode ser bom e pode ser ruim, né? Então, a depender das nossas ações, olha que coisa, né? Então, o sagrado ele te prepara por aquela ação que provavelmente você vai ter.
né? Não muito boa ou muito boa, então você tem que fazer uma obrigação. No ano passado eu fiz todo uma cartilha de programação, de data. Isso vai ser em tal data, essa obrigação vai ser em tal data, isso aqui vai acontecer desse jeito. Vou explicar o porquê que eles precisam estar, para eles se programarem de agenda, para eles se programarem financeiramente, né? Porque a gente sabe, existem milhões de coisas envolvidas e, e eu me deparo com uma frustração minha de que fui jogar búzios, né, pro terreiro. Eu sempre gosto de. Sempre gosto, não. Eu temia até essa semana que passou aqui, né? Muito oráculo, assim. Eu achava. E olha que engraçado. E eu achava que eu tinha que consultar só em momentos muito peculiares, né? E não como uma orientação diária, né? Não como um preparo diário, um preparo semanal. E tô perdendo esse medo. E aí é o que eu falo, uma experiência minha, né? Só eu posso viver isso. De repente, para o outro pai, para outra mãe, funcione diferente. Ela não precisa nunca consultar o oráculo, né? As entidades é o suficiente. Eu dou muita volta, tá? Mas acho que é mais pra gente poder conversar mesmo. Então, eu consultando o oráculo falou: não, você tá precisando de uma obrigação de olhar, sabe? De ansã. Você, seus filhos, a casa precisa dela, precisa desse axé, precisa dessa ferramenta, né? Yansan, para quem não sabe, né? É, é, é a mãe, para essa obrigação. Ela é muitas coisas, mas para essa obrigação, ela é a mãe que não deixa seu filho passar fome. Ela é a mãe dos desesperados. Então, ela é a mãe quando a gente acha que a gente não tem mais nada para dar, mais nada para oferecer, mais nada para fazer, ela faz, né? Eu falo assim com muito brilho nos olhos mesmo assim, porque eu tô aprendendo diariamente, assim, o que é o orixá, né? Eu via muito como romantização, mas agora eu tô vendo literalmente como ele é. Assim, aí quando o Búzios me fala que eu precisava, né? Quando meus guias dizem que precisava, eu falei, mas eu tenho toda uma programação, ela ia ser só lá para julho, como assim? E, e é assim, né? A gente tem que lidar também com o sagrado. O sagrado também está fazendo esse papel comigo de parental, né? De cuidador, de mãe, de pai. É, e é isso, assim, sabe? Da gente tem que se acalmar um pouco, né? Às vezes não dá pra gente evitar o inevitável. E não dá mesmo, mas dá pra gente ter uma ferramenta. Dá pra gente entender. Pra quando a gente cultuar o Oiá, ela nos dá a espada, ela nos dá o iruquerê dela, ela dá força, ela dá o poder da transformação. E aquele axé a gente vai levar por um bom tempo. E toda vez que acontecer alguma coisa na nossa vida, a gente vai lembrar desse axé. A gente vai pensar, meu, teve obrigação no terreiro de Oiá. E Oiá agiria assim, né? Oiá faria isso. É, essa é a ferramenta que a Mãe de Santo quer dar, né? Não é, pelo menos na minha perspectiva, não é somente saber o oriki, saber os darins. Não é isso. É você ter a ferramenta para a vida. É você poder cultuar aquela ferramenta na sua maior intensidade e poder utilizar isso para a vida, porque assim, no final das contas, o filho vai passar 2, 3, 4 horas, hoje em dia muito menos, né, do que era antigamente. E eu não vivi isso antigamente, tá, gente? Eu sou nova, assim, por assim dizer, mas de que se passava final de semana, dias e dias dentro de um terreiro, mas assim, você só tem 4 horas, 3 horas, 2 horas para tentar dar o máximo ali daquela energia que você custou tanto para aprender. E que você continua aprendendo, né? Porque terreiro é uma faculdade em que você entra assim e não recebe diploma nunca. E como faz? Como faz então? O que a gente faz?
que eu não sempre fui mãe, né? Um dia eu fui filha, mas de que é, eu também fui essa, né? Eu também cheguei, fui acolhida, e aí quando me condicionou do você não vem, você não tem, você tá fazendo errado, nem sempre certa, né? Nem sempre ela fez a escolha certa de como e do jeito que falou, enfim, mas fez aquilo que ela tinha e eu não tinha maturidade de entender que ela também era uma outra pessoa. Então é isso, assim, sabe? Eu acho que é, o terreiro em si tem uma coisa muito especial, que é eu poder aprender com o mais velho e com o mais novo, né? Eu aprendo com a experiência e a inexperiência. O mal do filho é achar que você nunca foi filho. Fatos, fatos. É... A coisa do experienciar, né? A coisa do filho sempre achar que ele é mais esperto, ou do mais novo sempre achar que é mais esperto que o mais velho. Imagina, eu vou conseguir dar esse olé, porque imagina, ele tá velho, mas se ele tá velho e se ele já passou por isso, é porque ele sabe exatamente o que você vai fazer e como fazer. E vai tentar evitar isso porque ele perdeu alguma coisa lá atrás, né? Às vezes muito significativa. É, e o mal dos meus filhos, acredito que o de vocês, e de forma geral, filho adotivo, não adotivo, filho de criação, não criação, de santo, não de santo, biológico, é de achar que a gente nunca passou por aquelas experiências, né? E a minha relação com o sagrado, eu também já fui jovem, eu também deixei de um ter, porque mãe de santo, eu não tenho só essa vida. Mãe de santo, eu tenho muita coisa para fazer. Barra eu com 18 anos. Mas é isso, assim, a gente acha que aquela pessoa nunca passou e nem vai desconfiar. E, e como muda, né, a nossa perspectiva, assim. Minha mãe Carnal fala uma coisa muito importante, assim, que tem coisas que a gente tem que passar. Tem coisas que a gente tem que aprender sozinha, não tem outro jeito. Mas, como mãe, e aí eu me coloco no meu lugar, a gente não quer deixar o filho passar desespero, não. A gente não quer que o filho caia, a gente não quer que o filho é, é, sofra um acidente, seja assaltado, fique doente. A gente é uma super heroína. A gente é santa, nunca se esqueça. Mãe do santo, olha só. Mas não, não também. É, ele tem que passar, ele tem que experienciar. E sim, mãe, você vai se frustrar. Porque você sabe que se você tivesse insistido mais, colocado a blusa na bolsa dele, facilitado, colocado o guarda-chuva escondido, ele não ficaria resfriado, gripado, nem com febre, nem com nada. E aí o seu filho de santo, de repente, se ele tivesse escutado, se ele tivesse vindo na obrigação, cultuado, eu tô falando muito de Oiá, mas é porque faz recente, né, essa obrigação. Então, se ele tivesse vindo, ele não penaria por muita coisa que ele está penando e que você sabe, que você sente, né? E aí você tentou evitar de todas as formas, mas quer saber, mãe? Quando você era filho, adiantou? Adiantou? Sua mãe carnal, sua mãe de criação, sua mãe biológica, sua mãe de santo, dizer para você não fazer ou para você fazer, adiantou? Não adiantou, porque você não experienciou, porque você não viveu, porque você não se frustrou, você não se sentiu culpada, você não tem como você saber. Então, eu falo aqui com vocês, mas falando, né? Porque vocês viram que eu coloquei alguns rascunhos. É isso, assim. É, é claro, nesse lugar que a gente está, a gente precisa encontrar maneiras disso ser menos frequente. Não dá pra gente deixar o filho livre, né? A gente tem que sempre estar condicionando, sempre monitorando, sempre ali tentando travar certas situações, porque a gente sabe que de repente uma situação errada ali, a coisa fica muito feia, uma decisão equivocada acaba com toda a vida dele, né? E para ele se recuperar, para ele tentar fazer tudo diferente de novo, cara, é um trabalho insano. Insano. Eu, como filha, assim, um dia eu tomei uma surra, assim,
bendita do meu orixá e, e que durou 2 anos e que se alastra pra minha vida até hoje, sabe? Tem respingos disso até hoje. Então é isso que eu quero falar para os meus filhos, assim. E essa, na verdade, é a minha principal razão, assim, tornar esses poucos momentos que a gente tem, de a gente tentar ter esses momentos de vínculos, de que a mãe sabe que você tem que experienciar, a mãe sabe que você vai me enganar, a mãe sabe que você vai mentir, a mãe sabe quando você tá mentindo. E há outras formas de saber, mas de intuição mesmo, a gente sabe. Que a gente já passou, a gente já mentiu do mesmo jeito, a gente já fez, né? E por que a gente sabe? Porque por repetição, eu fiz tanto que agora quando alguma coisa acontece, eu consigo lembrar, eu consigo diferenciar, eu consigo saber se isso é mentira ou verdade. É de que a gente sabe que vocês vão bater a cabeça. A gente sabe que vocês vão errar. A gente sabe que vocês vão se frustrar. Mas a verdade é que a mãe não quer que sofra tanto. Não quer que erre tanto, né? E mais do que isso, que quando for errar, você tem as ferramentas certas. Que quando errar, você tem as ferramentas certas. Você tenha. Eu cultuei aqui Ogum essa semana, então eu quero que meu filho tenha destreza, tenha seriedade, tenha caráter, tenha proatividade, tenha habilidade, né? Eu quero ensinar isso a ele, eu quero que ele saiba ter a ferramenta, ter a espada de Ogum em suas mãos e saber de que forma vai fazer isso e saber que tem os dois lados, né? Que ele pode ser esse homem protetor, essa força protetora, e também pode ser a ira. Qual dos dois você vai crescer? Qual dos dois vale mais a pena em variáveis situações da sua vida? Então a gente vai cultuar o Xum para saber que você pode ser a água que mata a nossa sede, também pode ser a água que nos afoga. Então é essas ferramentas que a gente quer dar, e por isso é tão importante estar ali no terreiro e no terreiro de forma geral ali, desde o abô que eu tomo quando eu chego, do mariô que eu desfio, da acarajé que eu frito, da cantiga que eu estou entoando ali, que é uma reza, da dança que eu faço com os meus pés, porque tudo isso, gente, se transforma em memória. Tudo isso se torna experiência. E aí, qualquer experiência da vida lá fora, quando você sair da porta para fora pro terreiro e você vivenciar qualquer coisa parecida, você vai estar preparado, né? Na primeira vez nem tanto, na segunda vez nem tanto, mas você vai se aprimorar, você vai saber. Então aquele dia você brigou, quebrou tudo, a casa toda, mas no outro dia, na outra situação, e aí você cultuou algum de novo, e opa, pera lá. Eu lembro que a mãe falou daquele Tã, daquela lenda, para quem não sabe, que ele saiu lá louco, matou a aldeia dele toda. Quando foi ver, matou pai, matou mãe, matou todo mundo. E sobrou para ele a vergonha depois da ira. Então, vale a pena eu agir com ira agora? Eu consegui saber, né? Agora eu sei que eu preciso ter cautela. Então, é para isso, sabe? É para isso. Isso é estar no terreiro. Isso é estar lá, né? Então, no final, a gente só quer poder esbanjar o máximo de conhecimento, o máximo de amor, o máximo de tudo, o máximo de proteção. E nem sempre vai ser o suficiente, mas nem sempre vai ser o suficiente. Cá eu aqui dizendo para mim mesmo, não vai ser o suficiente. Não vai ser o suficiente. Não vai ser. Então a gente tem que também aprender com as nossas experiências. A gente também às vezes tem que se resgatar um pouco como filha, às vezes a gente tem que se resgatar um pouquinho na época da rebeldia e fazer diferente. Não há outra forma. A gente tem que fazer diferente. A única coisa que nos sobra é dar a ferramenta a eles. A única coisa que nos sobra é dar a ferramenta para eles.
E é por isso que isso eu acho lindo, né, nós, assim, de religião de matriz africana, de que a gente resgata o tempo todo essa energia, a gente sempre volta, todo ano a gente vai é, trabalhar essa energia e quantas mais vezes o sagrado pedir. Né? Então a gente vai ter a festa de Ogum, a gente vai ter a obrigação de Ançã, a gente vai ter a fogueira de Xangô, a gente vai cultuar nossos Exus, a gente vai cultuar nossos caboclos, a gente vai cultuar ferramentas e ferramentas de sabedoria para que a gente, sempre que for para o mundo, não está desamparado. Para toda vez que a gente está no mundo, a gente se sentir abraçado, acolhido, sábio diante daquela situação inesperada que a vida aparecer. É só isso que a gente quer oferecer no final das contas. Ferramentas para que vocês possam voar. Eu queria falar para vocês também uma coisa. Eu consultando o oráculo, né, o jogo de búzios, dessas situações, né, do que eu tava me sentindo muito culpada, e não só das presenças e ausências dos filhos, não, mas eu culpada, né, mãe, culpa, de que eu tava fazendo de errado, o que mais eu tinha que fazer, e aí até a gente como mãe fala, então tem feitiço, então tem olho grande, assim, tem, e se tiver, tanto faz. E foi mais ou menos isso que caiu, assim, eu jogando búzios e consultando oráculo, né? Eu, quando fui perguntar quem poderia me auxiliar, né, nesse momento em que eu tô, assim, é, muito afinco, dedicada literalmente 100% ali pro sagrado, e Exu disse que quem poderia me ajudar e me orientar nesse momento seria Orúmula, né? E então o orixá do destino, né? O orixá que nos fornece esse destino. E eu fiquei muito brava. Fiquei muito brava. Como assim destino? Como assim esse destino? E briguei e falei, né? Falei, não, pai, destino não, tem que ter alguma coisa que eu tenho que fazer. É, alguma entrega, alguma oferenda, qualquer coisa, como assim deixar a cargo do destino? Né? Eu não tô conseguindo conduzir, eu não tô conseguindo, eu não sei mais o que fazer, mais do que minha própria experiência ali, assim, amor eu já dou muito mais, proteção eu já dou muito mais, tudo eu dou demais, e o Senhor pede e me diz que é o destino que vai me ensinar, é o destino que vai me presentear, por assim dizer. E aí depois ele colocou até uma passagem, posso até colocar assim mais ou menos aqui para vocês em textos, mas era que havia um agricultor e um lavrador. E esse agricultor, esse lavrador, eu tô rindo porque eu falei para todos os meus filhos o que tinha caído e o que eles tinham interpretado disso pra gente solucionar juntos, que a gente precisa solucionar juntos, que como assim a gente tem que esperar o destino? Mas assim, então havia um agricultor, um lavrador, numa das passagens, né, de Fá, e eles fizeram tudo certo. É, fizeram oferenda para Exu, alafiou o Obi, tudo certo. Fizeram oferenda para Okô, tudo certo. Mas essas plantações aí não estavam dando retorno, não. Os iames que eles haviam colocado ali não vingou. Então eles foram para Ifá e se consultar ali, né, com o oráculo e dizer que a sorte havia os abandonado. E Ifá disse, a sorte os abandonou mesmo. E eles falaram, como assim, Ifá? A gente fez tudo certo. O que faltou, né? E Ifá disse, vocês têm 2 braços, ficando 4. Vocês têm 2 cabeças, 4 pernas, mas vocês têm que ter um pensamento só. Vocês precisam pensar juntos. Eu acho que agora tá vindo aí a resposta. Vocês têm que agir com um pensamento só, um objetivo só, né?
E aí eles colocam até numa parte, deixa eu até ler para não falar errado assim. E aí Ifá disse assim para eles: o sol nasce primeiro para quem está de pé. E aí o de pé não literalmente, quem, como que é, quem são, como que é, quem acorda cedo, quem cedo, quem trabalha, sei lá, não sei como que é o nome, né? Mas quem santo madruga, não sei o que, do trabalho tem recompensa, alguma coisa assim, não é esse ditado, não me lembro bem. Mas é, mas é disso, assim, de ter um pensamento só, um objetivo só. E foi isso que eles fizeram. Eles entraram em um consenso do porquê estamos aqui. Para que estamos aqui? O que estamos cultuando? Para quê? Para quê? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo de eu tomar meu banho de abô? Qual é o objetivo de eu bater minha cabeça na esteira? Qual é o meu objetivo de pedir bênção para a mãe, para a ICAD? Qual é a minha bênção para me pedir bênção para os atabaques, para a tronqueira, pedir licença? Qual é o objetivo disso tudo? Mãe, qual é o objetivo disso tudo? E a mãe tem todas as respostas. Não, porque Exu faz isso, algum faz aquilo, você precisa, tem uma cobrança. Quantas vezes eu erroneamente não falei isso? Mas, na verdade, não. A gente está aqui para a gente ter as ferramentas desses orixás. A gente está aqui para aprender. Estamos aqui para estar mais preparados para a vida. A gente não pode esquecer que é uma religião, uma religião de minoria, né? De pessoas marginalizadas, de pessoas que nunca tiveram nada, nem mesmo a sorte, né? Mesmo sendo honesta, mesmo indo para a labuta todo dia, não recolhia frutos. Então, o sagrado vem para isso, né? E acho que agora tá vindo a resposta aí. Não achei, mas eu vou conversando com vocês, vai vir a resposta. Mas disso assim, gente, de que a gente tem que ter um pensamento só. Muitas vezes a sorte vai nos abandonar. Filhos, assim. E pessoas que estão me ouvindo, muitas vezes a sorte vai nos abandonar. Mas a gente precisa continuar com o mesmo pensamento. A gente precisa continuar fazendo tudo o que a gente faz e de forma feliz e não de obrigação, né? Acho que é isso que ele quis dizer. A gente precisa, e Fá fala, né, para eles cuidarem das plantações, que não é só sobre oferendas. E não, então não é só sobre estar no terreiro quando você quer estar, meu filho. Não é só estar quando você consegue estar, porque a mãe também passou por isso. Eu só consigo no meu terreiro era de terça, né? De terça-feira. Não posso mais. E terça-feira era o dia da balada. Então, assim, gente, sinceramente. Então, acho que Fá quis dizer que não é só sobre isso. É sobre ter um objetivo. Qual é o seu objetivo, meu filho? O porquê que você entrou dentro de um terreiro? Por que que você escolheu este terreiro? Por que que você escolheu estar nesta casa, com essa mãe, com esses irmãos? Qual é o objetivo? Resgata você, resgata a sua essência, a sua sabedoria e espalhe isso. Porque quando a gente espalha aquilo que a gente tem, a gente vai colher. Então, acho que é isso que Fá quis falar com o meu terreiro. E que eu fiz esse vídeo, gente, porque eu sim, você quer saber, vou conversar, vou falar, para ver se a gente consegue ali entrar em algum comum acordo. Mas eu interpretei assim, né? E assim o lavrador e o agricultor fez. Um pensamento só, cada um com seu conhecimento, mexeram na terra, deram suas oferendas, cantaram felizes, mesmo sabendo que dali eles não teriam, não levariam nada, né? Porque aqui diz, pelo menos que na passagem, só dava colheita uma vez por ano o inhame. E que deveria ser cultivado uma vez por ano. Então assim eles fizeram, depositaram tudo aquilo que eles tinham, fizeram as oferendas como sempre, tudo como sempre. E aí, depois de um ano, literalmente, um ano, quando eles voltaram, eles acharam e viram que a fazenda ali estava com 680 inhames. Então, eles faziam tudo certo, eles eram honestos, estava tudo certo, mas mesmo assim a sorte não chegava. Não é mesmo, meu filho? Mesmo a gente fazendo tudo certo,
Mesmo a gente rezando, mesmo a gente estando no terreiro, mesmo a gente indo, parece que a sorte nos abandona. Parece que nada de novo acontece, parece que a gente não consegue alcançar. Mas aí, se você não juntar a sua força com a força da sua mãe, santo, com a força dos seus irmãos, com a terra que você pisa, com o alimento que você lava, que você se alimenta, você não vai ter força mesmo. Então a gente precisa continuar fazendo, mesmo sem retorno nenhum. A gente precisa continuar fazendo. É o nosso dever, é só isso que a gente sabe fazer. Então a gente tem que continuar sendo honesto, a gente tem que continuar indo pro terreiro, a gente tem que continuar movimentando essa energia. A gente tem que cultivar, não é só sobre plantar. A gente tem que semear, a gente tem que dar essas condições, a gente tem que consultar o oráculo, saber o que o oráculo quer, o que os nossos ancestrais querem, o que o meu irmão de santo precisa. Às vezes ele precisa só de você lá, né? Às vezes ele precisa olhar para você e falar: meu, se meu irmão mais novo tá, eu mais velho tenho que estar. Se o meu mais velho tá, eu também tenho que estar. Se mesmo esse irmão que perdeu não sei quem, tá sem emprego, tá sem nada, tá, eu também vou estar. Por ele, por nós, porque juntos a gente é muito mais forte. Acho que é isso que fica a lição, assim. Acho que me clareou a dúvida. Por isso que eu acho que é isso que eu vou fazer. Vários vídeos, tem vários assuntos, várias ideias, vários sentimentos, várias experiências que eu passei, vou relembrando e vou revivendo. Aí eu acho importante a gente ir expondo. Mas é isso, assim, mães. É isso. A gente tem que só continuar fazendo. Se vai dar certo ou não, se esse filho vai virar um fruto maduro ou não, a gente não sabe. Mas a gente tem que continuar fazendo do jeito que a gente sabe. E se transformando, e errando, e errando, e errando cada vez melhor. E errando cada vez melhor. Eu acho que a coisa da Mãe de Santo é que a culpa, né? A gente sempre se sente culpado. Sempre se sente culpada, sempre. Não importa o quão bem a gente fez, não importa o quanto a gente avisou, o quanto a gente falou, o quanto a gente rezou, o quanto a gente entregou. A gente sempre tá no limite das coisas, a gente sempre vai pro limite das coisas. A gente bateu um papo agora, né, da culpa que nós como mãe sentimos, da culpa sem sombra de dúvidas que vocês filhos sentem, porque eu já senti muito, mas a gente tem um lugar muito egoísta ali da situação. E aí a gente deixa os assuntos aí para os próximos vídeos, que a gente pode conversar sobre vocês. Mas a verdade é que a gente dá, mãe, 100%, 110, 120, 130, 200, 300, e a gente nunca vai se achar suficiente, assim. E, mães, o que eu tenho para dizer para vocês é que nunca vai ser mesmo suficiente, né? Até porque aquele filho às vezes nem sabe o que ele realmente precisa. Você também não passou por alguma experiência transformadora que você entendeu o que ele precisa. Então a gente precisa continuar de braços abertos e olhos atentos, tá bom? Então até a próxima, até o próximo papo, né? Espero que vocês gostem e a gente vai conversando, tá bom? Tchau, meus amores. Beijo na cura.